Olá, olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas do Casal. Hoje vamos falar do quê? Hoje nós vamos falar da nossa visita a Bruxelas, mas não foi só ir a Bruxelas, nós fomos convidados para ir conhecer as instituições europeias. Eles quiseram trazer também a parte da literacia financeira, então fomos nós e foi a Bruna a contabilista e nós fomos os representantes das finanças e da literacia financeira, que é um tema que a Comissão está bastante preocupada. Obviamente existe síndrome de impostor e nós temos-lo, nós produzimos conteúdo, nós não trabalhamos num escritório, numa empresa com milhares de funcionários, somos relativamente informais a fazer um trabalho, acredito eu, incrível, mas através de um veículo que é relativamente informal. Eu senti exatamente isso quando eu vi o e-mail, porque nós? Até parar e pensar assim, porque não nós? Né? Tipo, caramba, nós estamos aqui há 5 anos a fazer isto de uma forma consistente, fomos evoluindo, fomos crescendo, fomos melhorando também aquilo que era a nossa competência e a capacidade. Foi isso que eles reconheceram em nós e nós às vezes não reconhecemos isso. Uma das coisas que mais me surpreendeu foi perceber que, primeiro, a instituição é muito grande, ou seja, a Comissão Europeia é muito grande ao mundo, e depois a quantidade de portugueses que lá está é enorme. Nós vimos isso quando lá fomos, que é, nós temos, há muitos portugueses a trabalhar, sem dúvida, e em posições de destaque. Não é tipo, estão lá a trabalhar, mas estão lá tipo num gabinete, lá, pouco relevante, não é isso. Olá, olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas do Casal. Eu sou o Rafik. Eu sou a Catarina. Nós somos o Que Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Portanto, hoje vamos falar do quê? Hoje nós vamos falar da nossa visita a Bruxelas, mas não foi só ir a Bruxelas, nós fomos convidados para ir conhecer as instituições europeias, mais particularmente a Comissão Europeia, e vamos falar de como é que foi o processo antes e como é que foi lá. Foram 2 dias, como é que foram esses 2 dias, o que é que nós fizemos, o que é que nós conhecemos, para vocês saberem tudo. Se a Úrsula existe mesmo, se é baixinha, se é alta, se é gorda, se é simpática, se não é, porque tivemos a oportunidade de conhecer a Ursula von der Leyen, e vamos falar um bocadinho disso, né? Conhecemos outras pessoas também. Acho que não, tenho certeza que foi um dos momentos mais relevantes destes 5 anos de Que Rico Casal, porque acaba por ser uma validação institucional daquilo que efetivamente nós estamos a fazer. Portanto, para quem também nos ouve há muito tempo, sabe que houve toda uma jornada e que rouco. Isso é porque quando tiveste aos berros na piscina com o Tomás e com o Leonor, não é? É verdade. Pois. Mas como eu estava a dizer, ou seja, é uma validação muito grande da nossa jornada, e principalmente quando existem projetos nascidos no digital, projetos que nasceram de uma página de Instagram, de repente nós estarmos a ser convidados para ir a uma instituição tão relevante como a Comissão Europeia acaba por ser uma grande validação, e acima de tudo também só é possível porque as pessoas decidiram começarmos a seguir no Instagram, decidiram ouvir o podcast, e de alguma forma nós temos conseguido ajudar e tem havido esse reconhecimento. Sim. Então, como é que tudo começou? Bora lá. Começou com um e-mail, não foi? Acho que foi um e-mail ou uma mensagem no Instagram? Não foi um e-mail. Foi um e-mail direto. Não sei como é que eles tinham o nosso e-mail. Nós devemos ter o e-mail no site. Em algum lado, né? Eles procuraram. Pronto. Sim. Nós recebemos um e-mail do que nós sabemos agora. Não confesso que na altura nós não sabíamos. Existe uma representação da Comissão Europeia em cada um dos países Estados-membro, país-membro, acho que é uma coisa ou outra. Portanto, existe uma representação da Comissão Europeia em Portugal, e uma das pessoas que trabalha lá, que é a Sofia Trindade, enviou-nos um e-mail a perguntar se nós estávamos interessados em fazer parte desta comitiva que iria visitar a Comissão Europeia. Inicialmente o convite era para abril, se não estou em erro. Exatamente, não é? E nós recebemos esse e-mail, dissemos que obviamente que sim, que estávamos interessados. Ela na altura acho que explicou mais ou menos o contexto. Era uma iniciativa que já tinha sido feita nos 2 últimos anos, em que o objetivo é de facto trazer o trabalho da Comissão Europeia e o trabalho das instituições europeias mais próximo das pessoas, para as pessoas perceberem qual é que é o verdadeiro impacto que as decisões tomadas lá têm na nossa vida, e também ver este trabalho de aproximação.
Uhum. A Comissão Europeia trabalha para as pessoas, não é? Mas muitas vezes as pessoas não percebem sequer o que é que se passa lá, nem percebem muito bem como é que as coisas estão organizadas. E então, pronto, na sequência deste trabalho, 2 últimos anos já tinham sido levados alguns a Bruxelas para conhecerem. Este era o terceiro ano em que iam fazer isso, e nesse terceiro ano decidiram incluir-nos no grupo. Yeah, yeah. Ou seja, eles quiseram trazer também a parte da literacia financeira, e ter também pessoas que fossem deste lado do financeiro, não é? Então fomos nós e foi a Bruna, a contabilista, que para quem acompanha aqui o YouTube já viu certamente aqui a Bruna, porque nós fizemos um vlog em que fomos a uma palestra no Porto e ela entra no vlog, e ela é basicamente a contabilista das contabilistas, né? Como se Exato. costuma dizer. E nós fomos os representantes desta área mais das finanças e da literacia financeira, que é um tema que a Comissão está bastante preocupada e que quer também ter algum nível de disposição e representar um papel relevante neste processo. E usar-nos como uma espécie de veículo, não é? Para que a mensagem também chegue e através de nós conhecermos e conseguirmos também trazer para a nossa comunicação e para aquilo que nós também entregamos às pessoas essa informação. Um, e para além disso, foram outras pessoas, não é? Sim, ou seja, nós depois, à medida que a data se foi aproximando, nós, a Sofia foi-nos dizendo quem é que seria o grupo. Eu disse que inicialmente a data estava para abril, mas depois foi alterada para maio. E mais próximo dessa data de maio é que nós fomos sabendo quem é que seria o grupo que queria connosco, que ainda foi um grupo relativamente grande, éramos 15, Sim, 20. não tenho o número certo. Não tenho bem a certeza também. Mas tinha assim várias pessoas, algumas pessoas que nós conhecíamos, outras pessoas que nós não conhecíamos, outras pessoas que nós percebemos que conhecíamos depois de lá estar. Uhum. Sim, pessoas que nós já conhecíamos, o Matai, que é um cantor. Pedro Gonçalves. O Pedro Gonçalves nós já tínhamos conhecido no podcast do Active Bank, porque ele foi nosso convidado. E foi o Pedro Gonçalves é músico também, é cantor e participou no The Voice. Depois também já conhecíamos a Sara Vicário, que também tínhamos entrevistado no podcast do Active Bank, não foi? Ficámos a entrevistá-la. Entrevistámos, sim. Ela tem um jogo, não é? Agora tem vários jogos, mas pronto, começou com um jogo que explodiu durante a pandemia e pronto, e é influencer. Sim. Depois, quem nós também já conhecíamos a Rebeca Caldeira, que é muito conhecida já em Portugal e inclusive em Bruxelas. Nós contávamos lá a passear, volta e meia, a Rebeca. Para já existem imensos portugueses em Bruxelas. Exato. E depois muitos deles reconheciam a Rebeca assim no meio da rua. Conhecíamos a Bruna também, não é? Conhecíamos a Bruna, conhecíamos a Ana Rita Clara, que é apresentadora da televisão da SIC. Sim. Acho que é da SIC. Ou da TV, não sei. Não sei. Mas quem? Sim, assim em geral acho que eram estas as pessoas que nós conhecíamos. Depois houve outras pessoas com quem nós já tínhamos falado nas redes sociais, mas não tínhamos propriamente uma proximidade, alguma proximidade. E acho que foi porreiro porque nós depois acabamos por ter exposição também a outras áreas, nomeadamente a área da pintura, do ativismo, de poesia também. Então tivemos assim exposição, saúde mental também muito, questões de ciência também. Então tivemos assim uma exposição a um conjunto de pessoas muito interessantes que têm uma voz relevante, cada um no seu nicho, e que foi bom não só para nós conhecermos as pessoas, mas também conhecer o trabalho que as pessoas estavam a fazer. Mas deixa-me contar-te aqui uma história em relação a essa mudança da data. Né? Nós estavas a dizer, ok, nós recebemos o e-mail em fevereiro e depois era para ser em abril e foi alterado para maio. E eu estou numa imersão com a Bruna, a contabilista, e ela tinha sido convidada, não é? E quando eu estava na imersão, nós já sabíamos que tinha sido adiado, não é? Que ia haver uma nova data.
E a Bruna tinha recebido o e-mail só do adiamento, não tinha recebido o e-mail da nova data. Então, Como assim? porque ela tinha dito, ok, não vai ser nesta data. Depois vamos Certo. arranjar uma nova data para não sei o quê, para Sim. irmos. E nós já tínhamos recebido, já sabíamos que ia ser em maio. E ela não tinha recebido o e-mail. Ok. E ela dizia assim: ah, pá, pois devem ter visto a minha página e devem ter visto que eventualmente não era adequado. Mas pá, se não me querem convidar, vais ali dizer. Estou aqui na expectativa, não sei o quê, não sei o quê. E ela é muito engraçada e eu tipo assim meio tipo, pois olha, Bruno, não sei, nós já recebemos, mas sei lá, talvez vão te enviar entretanto. E ela assim toda indignada, mas muito engraçada, porque ela, como é do norte, tem assim uma forma Sim, de estar é assim muito genuína. muito genuína, muito própria. E foi engraçado porque a imersão eram 3 dias e depois no terceiro dia ela recebeu o e-mail da nova data. Mas achei muito engraçado porque ela estava mesmo tipo, pá, meio tipo chateada até, do género, pá, mas valia dizer, se não me queriam ter lá e não sei o quê. Opa, mas sabes que isso por acaso é engraçado e é um bocadinho o reflexo daquele nosso receio que nós temos, fica assim às vezes ficou às vezes um bocadinho escondido, mas que depois transparece aqui neste tipo de situações que a Bruna passou, que é nós achamos tão improvável ainda, não é? Que existe esta tentativa de aproximação de instituições a algo que nós ainda achamos que é tão pouco formal como o Instagram, não é? E é pouco formal. Então nós vemos as instituições como algo super formal, não é? E de repente, tipo, haver esta tentativa de aproximação para uma coisa que não é nada formal e sai completamente fora da caixa, parece que é quase mentira, né? E que como a Bruna estava a dizer, pois viram o meu Instagram e afinal, tipo, não sou Adequada. conveniente o suficiente. Mas olha, vamos refletir um bocadinho sobre isso, que é, isso não será uma espécie de síndrome do impostor? Sim, acho que pode ser, sim. Sim, ou seja, nós próprios não nos reconhecemos como sérios, não é? Exato. Sérios, o que a Bruna faz é super sério, tipo, E nós? e nós também, mas, Tipo, mas sim, às vezes eu acho que é isso, como todos nós não nos reconhecemos como sérios, mesmo sei lá, e nós, eu acho que dentro de, sei lá, dos influencers que foram, eu acho que até somos dos que falamos coisas mais sérias, tipo, ou então não, se calhar todos fazem trabalhos sérios, mas quando nós pensamos que o trabalho de um influencer é fazer, olhando para quem está de fora, é só fazer uns vídeos, não é? Parece que não é sério. não, pois é isso, eu acho que depende sempre da forma como nós colocamos as coisas, né? Porque obviamente existe o síndrome do impostor e nós temo-lo, não é? Porque pá, nós produzimos conteúdo, nós não trabalhamos num escritório, numa empresa com milhares de funcionários e andamos de fato e gravata e tipo, nós somos relativamente informais a fazer um trabalho, acredito eu, incrível, mas através de um veículo que é relativamente informal. Então, inevitavelmente, nós acabamos por achar que aquilo que nós estamos a fazer não é tão reconhecido institucionalmente como é reconhecido pelas pessoas particulares, Sim. não é? E aí se calhar a lógica da seriedade. Mas se nós pensarmos no influencer e o papel do influencer, o influencer é quase como se fosse um departamento de marketing de uma grande empresa. Sim. Percebes? Ou seja, tipo, nem sequer é um funcionário da empresa, é um departamento de marketing, porque ele traz clientes para a empresa. Nós é que olhamos para a primeira camada do trabalho como sendo só aquilo que é visível e não o resultado daquilo que as pessoas estão a fazer. E no nosso caso também, né, que é ok, às vezes é normal olharmos para isto como sendo ok, fazem uns podcasts, fazem uns posts, fazem uns stories, e é isto que eles fazem. Não é? E depois esquecemos da parte de trás que é toda a empresa que existe por trás e a quantidade de pessoas que nós transformamos e ajudamos e o impacto que isso tem na Sim, literacia e a financeira importância da informação. e a importância da informação. Mas eu senti exatamente isso quando eu vi o e-mail. Foi tipo, mas porquê nós? E foi a pergunta que eu me fiz durante muito tempo, que é, porquê nós? Porquê nós? Até parar e pensar assim, porquê não nós? Não é? Exato. Tipo, caramba, tipo, nós estamos aqui há 5 anos a fazer isto de uma forma consistente, fomos evoluindo, fomos crescendo, fomos melhorando também aquilo que era a nossa competência e a capacidade de impactar pessoas.
pagamos impostos, e não é pouco, e portanto... Sim, não foram só 5 anos, são 5 anos de página de Instagram, mas existe todo um trabalho por trás. Sim, ou seja, o tempo que trabalhámos na Deloitte, na CMVM, Banco de Portugal, ou seja, esse tempo todo é efeito composto, entre aspas, para aquilo que estamos a fazer hoje num outro veículo. Sim. Mas é extremamente importante e eu acho que foi isso que eles reconheceram em nós e nós às vezes não reconhecemos isso em nós. É verdade, sim. Sim, acho que se calhar também porque já levámos com tantas desilusões, não é? A nível das instituições que pronto, às vezes ficamos assim um bocadinho de pé atrás com isso. Histórias para outro episódio. Exato. Pronto, então a viagem ficou marcada para 20 de maio, dia a seguir ao teu aniversário. Era uma semana muito difícil para nós. Mas pronto, não tinha como não dava como não ir, não é? E então nós fomos 2 dias, 20 e 21. A viagem foi no dia 20, logo de manhãzinha. Estar no aeroporto às 7 ou às 8, já não sei. 7. O que é que fizemos com os miúdos? A mãe do Rafa é que ficou. Dita a minha mãe. Tirou férias e ficou com eles. Eles foram à escola e ela depois foi buscá-los e levá-los. Pronto. Nós acordámos cedo nesse dia, fizemos, já tínhamos feito as malas, foi só tomar um pequeno almoço, estávamos a preparar-nos para sair quando a Leonor acordou e nos atrasou ali um bocadinho as coisas, então acho que fomos os últimos a chegar, do grupo, acho que fomos os últimos a chegar ao aeroporto. Pronto, mas chegámos a horas. Chegámos e ainda as pessoas estavam a entrar, acho que nem não tinham, eu estava a começar a entrar no avião, portanto. Depois, nós não tínhamos, por acaso, não sei porque não ficámos em lugar juntos. Pronto, o avião quando foi o check-in, naturalmente ele não nos pôs juntos e depois nós também não forçámos, porque achámos que ia ser interessante irmos separados. Estamos sempre juntos, não é? Sim. O Rafik ficou num lugar ali no meio da malta toda, do grupinho todo, não foi? Eu fiquei perto do Pedro Gonçalves e da Sara Vicário. Pronto. Felizmente, eu sou assim um bocadinho tímido, não é? Então, tipo, pode não parecer, mas então eu ter 2 pessoas que até já conhecia foi mais fácil. Pronto, no meu caso, quando eu me sentei, eu não conhecia ninguém, mas depois eu percebi que atrás de mim estava uma das pessoas da representação da Comissão Europeia, que era não me lembro do nome dele. Nuno? Miguel? Nuno Gomes. Nuno Gomes? Nuno Gomes. Okay. Pronto, estava atrás de mim, então eu meti assim um bocadinho de conversa com ele, a perguntar como é que ia ser e tal. E depois, como a pessoa que estava ao meu lado percebeu que estávamos a falar disso e também era do grupo, então meteu conversa e acabámos por ir a viagem toda a conversar. A pessoa que estava ao meu lado era a Maria, e a Maria participou no Got Talent. É da poesia, sim. Da poesia. Ela escreve poemas e tem uma história muito engraçada. Pronto, assim, daqueles exemplos de miúdos. Não sei eu chamo de miúda, mas porque ela parece mais miúda do que ela. Já está próximo dos 30, acho eu. Não é que seja velho. Não tem 20, está mais próximo dos 30, tenho essa ideia. Mas é assim, tipo, pronto, tem um percurso diferente daquele percurso que nós estamos habituados de tirar um curso, ir para a escola e depois ir tirar um curso mais formal e trabalhar. Pronto, ela começou logo desde muito cedo a escrever poesia, acho que foi por influência da avó, do avô, já não me lembro. Pronto. Ela começou a escrever muita poesia e depois decidiu formar-se em teatro e dar aulas de teatro em escolas da linha de Sintra. Pronto, então estivemos a falar de tudo o que é a realidade das escolas, das aulas, tanto em termos de funcionamento da escola como em termos de como é que são aquelas crianças, não é? E os vários traumas também associados à realidade onde eles estão. E também falámos de poesia e ela fala muito sobre a parte da violência contra as mulheres. E então estivemos a falar sobre isso. Viemos a viagem toda a conversar, basicamente. Eu dormi.
Mas olha, passando esta parte, porque eu acho que pode ser interessante as pessoas perceberem o que é que nós aprendemos também lá, o que é que nós vimos e como é que foi o processo também, tipo, de o que é que nós trouxemos de lá, não é? E uma das coisas que mais me surpreendeu foi perceber que, primeiro, a instituição é muito grande, ou seja, a Comissão Europeia é muito grande, é o mundo, e depois a quantidade de portugueses que lá está é enorme. Sim. E não só porque não só porque estão em departamentos de alguma coisa de Portugal, não, mas tipo, em todos os departamentos há tipo a candidatura de portugueses para estarem lá e tipo em áreas completamente diversas. Sim, isso foi uma coisa que uma coisa relevante, que é a partir do momento em que tu lá estás, ok, existe uma parte, principalmente mais na parte de cargos, se calhar um bocadinho mais superiores, existe de facto uma parte em que é uma um representante por país, por exemplo, os comissários, né, que são tipo os ministros, é um comissário por país, ou seja, cada Estado-membro tem o seu comissário que o representa, mas que depois está dentro, tem uma pasta, um tema que é transversal a toda a Comissão Europeia, não é? A nossa comissária portuguesa está com a pasta das finanças. Exatamente. Portanto, e é transversal a toda a Comissão Europeia, não é só para Portugal, é para todos. E depois, dentro, ou seja, dentro dos vários gabinetes, das várias áreas que são tratadas na Comissão Europeia, não se fala de... não se tem tipo um representante de cada país, é tipo... acaba por ser um bocadinho indiferente se és de Portugal ou se és da Roménia. Sim, você está a trabalhar num tema europeu. Sim. Exato. Sim. Eu acho que isso foi um ponto interessante. E depois perceber essa questão da Maria Luísa Albuquerque, que é a comissária portuguesa, que tem a pasta das finanças e da poupança, incluindo a literacia financeira, que eu não fazia ideia. Também não. Eu acho que é interessante. É relativamente recente também, não é? Porque eles foram eleitos em novembro. Sim, mas podíamos saber, não é? Ou seja, nós estamos dentro deste mundo, podíamos saber, mas não fazia ideia. E acho que um ponto que eu acho que até pode ser um bocado uma dicotomia, que é o seguinte, que é, quando olhamos para o nível de literacia financeira dos portugueses, não é? A nível de ranking europeu, Portugal está na cauda desse ranking. Quando olhamos para aquilo que é a componente financeira do país Portugal dentro da Europa, estamos a falar de um país que é relativamente subsídio, não vou chamar dependente, mas que recebe muitos subsídios da Europa. E depois temos uma portuguesa na pasta das finanças. Sim. Não parece meio tipo do género, tipo, opá, será que esta pessoa que vem de um país que não tem este background tem, entre aspas, competências para isto? Eu sei que tem. E gostava, acima de tudo, que houvesse um papel de trazer esse know-how para Portugal. Sim, sabes o que eu estou a dizer? Eu percebo, mas é isso. Eu acho que nós depois, lá está, como a nossa prestação a nível global, não é? Tanto nas finanças como se calhar noutras áreas, acabamos por estar sempre um bocadinho para trás, não é? E também nos situamos assim um bocadinho para trás. Pois parece que a nível de trabalho, a nível nas instituições europeias, não temos esse direito ou essa validade para lá estar. Mas a verdade é que nós temos, e ainda no outro dia estava a pensar sobre isso, e nós vimos isso quando lá fomos, que é, nós temos, há muitos portugueses a trabalhar, sem dúvida, e em posições de destaque. Não é tipo, estão lá a trabalhar, mas estão lá tipo num gabinete pouco relevante. Sim. Não é isso, tipo, eles estão em posições de destaque, tipo, temos o António Costa, não é? Mas depois temos, e nós tivemos a oportunidade de conhecer a representante dos porta-vozes, acho que era assim. Sim, dos porta-vozes, sim. Que no fundo é quase como se fosse, exatamente, é como se fosse responsável pela comunicação da Comissão Europeia, que é portuguesa. Ou seja, existem várias posições de destaque e de relevância em que a tomada de decisão é muito importante. Não tem portugueses, ou seja, acho que nós às vezes também nos diminuímos um bocadinho porque depois temos estes resultados. E sabes que o meu ponto não era tanto esse, era do género. E é uma frustração pessoal, ok?
e quem me estiver a ouvir, não me julgue, entre aspas, que é pouco, tipo, agora temos uma pessoa num papel de relevância, né, neste tema da literacia financeira. Tipo, bora fazer alguma coisa relevante, bora, tipo, efetivamente, tipo, sei lá, posso estar a ser demasiado patriota, mas, Sim. tipo, fogo, é a altura de nós Sim. pegarmos em quem efetivamente está a fazer um bom trabalho. Não somos só nós, há muita gente a fazer um bom trabalho e vamos, tipo, ajudar neste processo em que nós temos um papel e um poder de decidir para que nós consigamos sair da casa da Europa do ponto de vista da literacia financeira. Uhum. É mais nesse ponto que é, ok, nós fomos lá, não é? Tipo, e fomos, se calhar, o porta-voz de todo este movimento de literacia financeira. Uhum. Mas como é que nós conseguimos efetivamente aproveitar este processo, esta ida, de forma a que isto possa se espalhar e possa gerar resultados efetivos daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 Sim. anos com projetos como deve ser. Então, para mim, é mais essa a frustração, não é tanto a falta de competência, porque eu tenho a certeza que ela tem uma competência incrível, tanto que Uhum. nós cá em Portugal temos uma competência incrível, nós vemos isso quando em várias posições nós temos pessoas em posições de relevo que são portugueses, mas como é que nós contaminamos o resto do país com esta competência? Como é que nós fazemos com que esta competência se reflita efetivamente no país como um todo, Uhum. em resultados palpáveis? Então a minha frustração é mais essa. Ok. E não propriamente a lógica do síndrome da pequenez ou assim, Uhum. porque nós temos pessoas boas, né? Uhum. Nós somos bons, né? Seja Uhum. naquilo que nós fazemos, mas como é que nós conseguimos efetivamente impactar mais pessoas e possamos trazer medidas que sejam relevantes? Uma das coisas que eu acredito que a Comissão Europeia e as instituições europeias deveriam procurar fazer, principalmente nesta área de literacia financeira, era haver um certificado de educador financeiro. Uhum. Tipo, normalizar-se a profissão de educador financeiro, Sim. normalizar-se a profissão de consultor de finanças pessoais, normalizar-se a profissão de planeador financeiro, ou seja, que parece que está muito concentrado em instituições como bancos e instituições como o Banco de Portugal, Mas nem CMVM e coisas do está, género, porque mas nem nem está. eles fazem esse trabalho. Não é? Exatamente. E parece que existe aqui uma barreira que eu acho que nós conseguiríamos ultrapassar se houvesse essa mão esticada, entre aspas, por parte das instituições para que isto fosse feito. Não sei se vai ser feito ou não. Nós, Uhum. pelo menos para mim, quando eu fui para lá, e uma das nossas questões que nós fizemos, porque depois eles pediram-nos para nós colocarmos questões que iríamos fazer à Ursula von der Leyen, Uhum. a nossa questão era exatamente essa: é como é Sim. que a Comissão Europeia vê a capacidade ou crescimento deste movimento de educadores financeiros e como é que pode ter um papel relevante na democratização deste acesso. Sim, eu acho que mais até do que ser um. Ou seja, mais do que este movimento de existir de facto cada vez mais e de dizer, de facto, como é que nós podemos fazer com que as pessoas fiquem mais literadas financeiramente, não é? E pode ser, eu acho que uma das vias e a via que tem resultado melhor de facto tem a ver com os educadores financeiros, Claro. por isso é que nós falamos disso. Hum. Mas podem ser outras coisas. Agora, fazer o que estamos a fazer neste momento não está a resultar claramente. Exatamente. É preciso mais daquilo que está a ser bem feito. Exato. E acho que associando aqui um bocadinho a este síndrome de pequenez, não é? Acho que às vezes o que nos falta é esta disrupção, não é? Uhum. É esta coragem de fazer coisas diferentes daquilo que estamos a fazer ou daquilo que os outros estão a fazer. Sim. Não é? Porque nós tendencialmente vamos sempre muito atrás daquilo que a Europa está a fazer e depois não somos corajosos o suficientes para adotar se calhar soluções diferentes. Acreditas que é crucial criar um mundo mais sustentável? Acreditas que as empresas deveriam ter preocupações de maior sustentabilidade ambiental e social? Acreditas que o teu dinheiro deveria gerar um impacto positivo no mundo? Então tens de conhecer a GoParity. A GoParity é a plataforma portuguesa de investimentos de impacto. Uma plataforma que liga todos aqueles que querem investir em sustentabilidade social e ambiental a empresas que procuram financiamento para projetos que geram impacto positivo. E, para te juntares a este movimento de criação de impacto, a GoParity vai-te oferecer 5€ para te tornares um investidor ou investidora de impacto. Basta utilizares o código RICCASAL5 ou abrir a tua conta na GoParity ou utilizar o link que deixamos aqui em baixo. Bora, resgata os teus 5€ e começa a gerar impacto. Boa. Olha, por acaso acho que as pessoas não têm esta noção e nós acabamos por tê-la
pelo menos eu particularmente quando estávamos na CMVM, eu estive num projeto que era o ESEF, em que era uma diretriz europeia para implementação em todos os países da União Europeia, que era basicamente a uniformização do reporte financeiro de forma eletrónica. Ok? E o que acontece? Quando existe esta decisão por parte da Comissão Europeia ou das instituições europeias, existe aqui um período para implementação. Okay? Ou seja, existe um período para adoção, assim que se chama, ou seja, ou transposição para a lei nacional. E esse período, normalmente, eu não sei quanto tempo é que é, portanto não vou aqui chutar, mas são anos, ok? E eu quando estava a implementar esse projeto, havia anos para implementar isso, mas nós só implementámos na reta final. Ou seja, mesmo ali próximo da data máxima, da data prazo, e ainda pedimos para prorrogar. Certo. Porquê? Porque ficámos à espera de como é que Que os os outros outros países iam fazer. Yeah. E isso é um bocado o reflexo daquilo que acontece. Então, eu acredito muito que é um trabalho duplo, que é isso que estavas a dizer. Nós Que nunca vamos ser líderes assim, não é? Exato. Porque se estivermos sempre à espera, vamos ser sempre seguidores. Exatamente, e vamos porque eu acho que a nossa lógica como portugueses é a cautela, né? Que é do género tipo, Sim, é verdade. vamos nós ser cautelosos, sim, não é? sim. Tipo, porque se nós formos à frente, vamos ter que. Quer dizer, teoricamente não é uma característica, porque nós fizemos descobrimentos. Não queres chamar descobrimentos. Nós O que é que fizemos. tu foste descobrir mesmo? Estou a brincar. Não, nós pusemos em barcos e fomos ver o que é que existia para lá. Não fomos atrás dos outros, né? Sim. Portanto, nem sei se é uma característica portuguesa. Mas olha, vou fazer aqui uma parte disso e depois voltamos à conversa, que é, Ok. eu ouvi uma coisa muito curiosa em relação a isso, que é, efetivamente houve um grupo de portugueses muito corajosos que entraram em barcos e foram pelo mar fora sem saber o que é que iriam encontrar, mas esses não voltaram. Ok. Então, os que ficaram não eram os corajosos. Ok. Percebeste? Tu nos mandavas embora aos burros. É isso que estás a dizer. Existe essa teoria, até Ok. quem Epá, não, mas houve pessoas que voltaram, então. mas é uma minoria, né? Porque Ok. alguns morreram, né? Inevitavelmente, A outros seleção ficaram. natural Houve acabou a seleção natural, exato. Isso até está num vídeo no YouTube que é do autor do. Vai-me falhar o nome, um livro muito específico sobre. Que tem mais neira na capa. Ok. Não sei. Seja, não sei. Mas não tem mais neira na capa. E até foi com a Sara Crespim, porque o objetivo era estudar a ansiedade. Ou seja, porque Portugal é um país muito ansioso. Certo. E foi-se buscar essa narrativa, que não sei se é certa ou não, um bocado a lógica da seleção natural, em que houve uma altura em que os que eram mais corajosos, e a coragem está muito relacionada com a ansiedade ou não, em que foram e poucos voltaram, então houve uma seleção natural, porque os que ficaram eram naturalmente mais precavidos. Ok. E depois, e quem ficou eram essencialmente mulheres, que depois educaram filhos muito com base na dor da perda do homem Certo. que foi para a guerra. Então protegeu-se muito e escondeu-se muito, então inevitavelmente criou-se um povo um bocadinho menos corajoso. Sim, olha, fazendo analogia novamente para as finanças, acho que até pode ter esse acontecimento, não é? Acho que até é muito similar àquilo que acontece atualmente das pessoas terem medo de investir e terem receio em tudo o que é, seja confiança, terem pouca confiança nas instituições financeiras, porque passámos anos, um período ali de anos, em que houve várias falências de bancos, não é? E em que houve um conjunto de pessoas que perdeu bastante dinheiro investindo através destas instituições financeiras, não é? Sim. Pode ter a ver com isso, não é? É o trauma. Eram à parte, agora voltando. Sim. Parimos aqui um bocadinho para a parte tipo, mais final aqui da conversa, porque depois as pessoas vão poder assistir ao vlog que nós gravamos, que vamos deixar aqui o link na descrição, mas só se deixares o teu gosto, ok? E naturalmente subscreveres aqui o canal. Portanto, qual foi para ti o momento alto da viagem? Estava aqui a pensar nos vários momentos que tivemos a percorrer esses 2 dias. Não consigo identificar acho que gostei muito
mais por brincadeira, de ter ido visitar o sítio onde foi na Comissão, ou seja, dentro da Comissão Europeia existe um género de uma sala grande, redonda, onde se sentam os vários comissários, onde se senta António Costa, pronto, onde se sentam os representantes dos vários países, dependendo do tema, vem o Ministério dos Negócios Estrangeiros, vem o Presidente, neste caso Portugal, pronto, vem ali, é a sala onde eles se reúnem e onde tomam as decisões mais relevantes, e foi muito engraçado ir visitar a sala pela piada, acho que mais pela piada, né? Porque não estava lá ninguém, fomos só nós, e foi engraçado ter o privilégio de poder entrar naquela sala e estarmos ali à vontade, estávamos a brincar com os microfones e não sei. Isso foi giro. E depois acho que assim uma das coisas que eu também gostei muito foi quando tivemos a conversar com a representante da Comissão Europeia cá em Portugal, que é a Sofia. Não, tem 2 nomes, não estou agora a lembrar do apelido. Não é a Sofia Trindade, é outra. Sofia Moreira. Desculpa. Pronto, que de facto tem assim uma história muito, muito rica, não é? Ela já passou por vários países, e o que eu senti, e se ligou com tudo o que eu senti com todas as pessoas que nós conhecemos ao longo daqueles 2 dias. Nós, quando estivemos a falar com a Sofia, foi mesmo no final, já estávamos no aeroporto. E ela fez-me sentir aquilo que ligou com o resto, o que eu senti quando conheci as outras pessoas que nos apresentaram, foi que pelo menos das pessoas que nós conhecemos, as pessoas que estão lá a trabalhar na Comissão Europeia, portugueses ou não, nós conhecemos pessoas que não eram portuguesas, elas todas têm uma grande vontade e um grande sentido de missão. E isso fez-me sentir muito tranquila mesmo, género. Não, as pessoas estão mesmo a querer que nós tenhamos uma vida melhor. Isso é muito fixe, deixou-me muito feliz. Ou seja, mais do que as próprias ambições pessoais, elas têm de facto a ambição de fazer um bom trabalho e ter um impacto positivo. Não por obviamente existe uma parte individualista, né, de querer de facto deixar uma marca positiva, mas depois existe a parte altruísta de querer ajudar as outras pessoas. Sim. Ou seja, são missionários, não é? Ou seja, vivem por missão. Desculpa interromper o teu episódio, mas reparámos em algo que nos surpreendeu. Existe uma parte das pessoas que ouvem o podcast de forma regular, semana após semana, mas que ainda não subscreveram o podcast. E queríamos fazer um acordo contigo. Se subscreveres o podcast, nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para melhorar o podcast, trazer os melhores convidados e entregar-te ainda mais valor. Esse teu simples gesto faz muita, muita, muita diferença no nosso trabalho. Vais fazê-lo? Muito obrigado. E é interessante isso, porque eu acho que a visão da maior parte das pessoas é que quem vai para a Europa vai trabalhar menos, é um tacho. Sim, eles talvez. Trabalham imenso. Sim, trabalham muito, muito, muito. E eu queria mesmo deixar isto claro, que é, as pessoas veem tipo, ok, arranjam um tacho na Europa, e não é assim. Eles trabalham muito. Também recebem bastante, ok? Mas trabalham muito. E isso é... E trabalham com muita frustração também, que é, podem estar a trabalhar durante um projeto durante muito tempo, e esse projeto não vê a luz do dia. Sim. Porquê? Porque mudou-se alguma coisa e de repente aquele projeto com que se esteve a trabalhar muito tempo já não serve. Mas eles trabalham muito. E trabalham muito nessa lógica da missão. De que, ok, eu estou efetivamente a contribuir, a deixar um legado relevante, e acreditam muito na Europa. Acreditam mesmo muito na Europa, que é uma coisa que às vezes nós, quando estamos no nosso canto, nós olhamos, pá, não, isto é Portugal, tipo, eu quero é que Portugal esteja bem, os outros, tipo, pá, ok, se estiverem bem também perfeito, mas o mais importante é Portugal. Eles acreditam muito no projeto da Europa. E é interessante, uma coisa que eles disseram foi, existe uma lógica expansionista, isto foi o que me impactou mais, expansionista do ponto de vista de conquista de territórios. Né? Nós estamos numa altura em que existem vários conflitos a nível internacional, e os conflitos são muito uma lógica de aumentar o terreno, aumentar o território pela força. E o projeto europeu é o único projeto em que, sem a força, os países voluntariam-se para poderem
a fazer parte de um território maior. É quase como se fosse um projeto de expansionismo territorial, mas em que são os países que dizem eu quero fazer parte disso. Yeah. Eu quero que tu me conquistes, entre aspas, não é? Eu quero que perder parte da minha soberania e entregar-te a ti, porque eu acredito que eu vou ganhar com essa troca de soberania. Sim. Isto é muito interessante, porque normalmente isto acontece através de batalhas, através de força e não através de voluntarismo e de cumprimento de um conjunto de critérios. Os países estão dispostos a alterarem muita coisa da sua estrutura individual para fazerem parte deste projeto, porque acreditam que vão ganhar muito e a sua população vai ganhar muito. E isto é muito interessante. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, não é? Sim, colocou as coisas noutra perspectiva completamente diferente. E que na verdade é a perspectiva, nós é que não temos acesso a essa narrativa, e isso conecta muito com outro ponto que eu acho que é importante, que é as instituições, e isso validei isso de lá, que é as instituições não têm capacidade de falar com as pessoas do ponto de vista individual. Não têm. Eu não sei, por alguma razão, eles não conseguem falar com as pessoas. Eles falam tipo no nível institucional. Porquê? Porque isto que eles nos disseram, porquê que não é dito de uma forma mais abrangente? Porquê que não é demonstrado de uma forma mais específica? Porque eu acho que isto é um racional relativamente simples. Qual é que é o problema? Vai haver pessoas que não vão concordar, e isso dá discussão, e essa discussão, do ponto de vista institucional, às vezes não se quer ter. Não é? Mas eu achei isso muito interessante e fez-me sentir mais parte da Europa e mais parte de vários benefícios que nós nos esquecemos que existe por haver a Europa, que é, nós pegamos no nosso cartão de cidadão e viajamos a não sei quantos países, nós não precisamos de visto, não precisamos de o controle de fronteira é passar um cartão. Mas eu acho que quando nós temos as coisas tão adquiridas, às vezes nos esquecemos disso, e tu às vezes relembras-me um bocadinho disso, não é? Quando eu digo tipo, imagina, ainda há pouco tempo estavas a contar de uma amiga da tua mãe que quer vir viver para Portugal. Eu estava a dizer, mas tipo, é de um país PALOP, não é? Portanto, é só vir e ficar cá. E tu dizes, não, tipo, é mesmo difícil ter um visto, não é? Assim, tipo, de um dia para o outro se consegue. E nós temos essa facilidade de, se eu me lembrar que quero ir viver para a Alemanha, vou viver para a Alemanha. Tipo, é só pegar nas trouxas nem tenho que ter um né? passaporte, não é? É só ir, nem sequer é preciso de provar que tenho residência, que tenho casa, que tenho dinheiro para comer, nada. Existe um cartão de saúde europeu, ou seja, existe todo um conjunto de coisas que nós muitas vezes nos esquecemos que foi uma conquista deste projeto. E obviamente com isto tudo existe coisas menos boas e está tudo certo, mas eu estou mais a partilhar no sentido de foi um grande lembrete daquilo que são dados relativamente simples e que nós damos como adquiridos e que são muito mais importantes do que nós acreditamos, não é? Então acho que foi interessante. Para mim o momento alto foi conhecer o Ursula von der Leyen. Para mim foi. Porquê? Porque é uma pessoa tão distante do ponto de vista daquilo que é esse foi o ponto do privilégio, não é? Exatamente. Sim, porque como eles nos estavam a dizer, há pessoas que trabalham lá que nunca tiveram com ela. Exatamente. E nós tivemos a oportunidade de estar com ela, falar com ela, tirar uma selfie com ela, e isso efetivamente é um privilégio muito grande. E acima de tudo outra coisa que é, nós percebemos que agora tornou-se mais fácil, entre aspas, aceder a um conjunto de pessoas, né? Que é, por exemplo, o nosso livro foi dado à representante, à líder da comunicação da Comissão Europeia, ou seja, que é uma das pessoas mais importantes, ou seja, não existe uma comunicação da Ursula von der Leyen para fora em que ela não esteja lá ao lado. Então essa pessoa tem o nosso livro. Nós demos o livro também ao secretário da comissária Maria Luísa Albuquerque. Então não sabemos se chegou à secretária dela, mas pelo menos chegou a ler o livro. ao gabinete dela. E isso é uma validação muito fixe e é um acesso muito grande. Existe aquela lógica do tu estás a 5 contactos, entre aspas, da pessoa que tu queres conhecer. E agora acho que estamos próximos, né? Sim. Tá? É uma grande experiência. Boa. Se quiserem ver o vlog daquilo que nós gravámos nestes 2 dias, vão ter aqui o link na descrição.
Vejam, deixem o vosso comentário e deixem aqui nos comentários também o que é que vocês perguntariam se tivessem ido à Comissão Europeia. Olha, excelente pergunta. É isso. Sim. Beijinhos, Bem, abraços. muitos palhaços. Tchau. Tchau.